Nesse vídeo eu vou te mostrar como a BlackRock está movimentando trilhões de dólares e como isso afeta toda a economia mundial. Então fica aqui comigo porque nesse vídeo eu vou te explicar quem é BlackRock, por que ela controla boa parte dos ativos do mundo, como isso se conecta com a dívida mundial e para onde todo esse dinheiro está indo. E é óbvio, o que você, investidor, pode fazer a respeito disso para proteger e multiplicar o seu dinheiro. Então presta muita atenção aqui nesse vídeo. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, sou fundador do Clube do Valor, gestor de investimentos. E vamos aqui para o primeiro tópico. Certamente você já ouviu falar, né, em empresas como Nvidia, Google, Apple, Facebook, né, o grupo Meta, Microsoft, enfim, são as maiores empresas do mundo. Agora, você sabe o que elas têm em comum? A BlackRock, que tem quase 8% da Nvidia, 6,5% da Alphabet, né, que é o Google, 7,7% da Apple, quase 8% da Microsoft. E aí você pode não conhecer, mas a BlackRock, ela é, junto com a Vanguard, uma das maiores gestoras de investimentos do mundo. Assim, das maiores, tá? Eu quero que você consiga entender a dimensão disso. Ela não é uma gestora como a gente conhece aqui no Brasil, tipo a Dynamo, a IP ou o Clube do Valor. Ela é o sistema operacional das finanças mundiais. Se você procurar os maiores acionistas das principais empresas do mundo, você vai ver lá a BlackRock aparecendo em várias e várias dessas empresas. A gente aqui no Clube do Valor tá na faixa de 6 bi de patrimônio sob gestão. A BlackRock, para contraste, atingiu a marca de 14 tri de patrimônio sob gestão, sendo tri de dólares. Isso é muito mais do que o PIB da Alemanha, do Japão e Índia combinado. Aqui eu estou comparando estoque com fluxo, mas esse valor só é menor do que o PIB de China e Estados Unidos. E se você pensa que daí para o poder da BlackRock, você está bem enganado. Além de fazer a gestão de trilhões de dólares, a gestora ainda desenvolveu um sistema que se chama Aladdin, que é um software de gerenciamento de risco, algo que, se eu tentar explicar da forma mais didática possível, vai ficar complexo. O Financial Times chamou esse programa de Centro Tecnológico das Finanças Modernas. Em 2020, o Aladdin já monitorava mais de 21 tri de dólares em ativos, cerca de 10% das ações e títulos de renda fixa de todo o planeta. Inclusive, todo esse tamanho já é combustível há muito tempo para os conspiracionistas, para várias teorias da conspiração. Só pesquisar no YouTube para você encontrar vários vídeos com teorias sobre a BlackRock controlar o mundo inteiro. E vários vídeos mesmo, tá? E não, a gente não virou canal de conspiração, só queria trazer um contexto sobre a BlackRock para agora falar sobre o que isso tem a ver com os teus investimentos. Do meu ponto de vista, a BlackRock ela não é culpada de nada. Ela é só um sintoma para um problema bem maior. Falando aqui da dívida global, ou seja, a dívida somada de todos os países do mundo. De acordo com o FMI, a dívida global total hoje é de assustadores 251 tri de dólares. Isso é 235% do PIB mundial. A dívida do mundo é mais do que o dobro do que todos os países conseguem produzir de riqueza anualmente. Se fosse uma empresa, a dívida líquida EBITDA estaria em 2,3 vezes. E o mais preocupante é que o epicentro dessa, vamos chamar assim, de epidemia financeira é os Estados Unidos. Em apenas 11 meses, a dívida americana saltou de 36 tri para 38 tri. Isso significa o aumento de 6 bilhões de dólares por dia. Se em 2020 ela já era quase 100% do PIB, em 2025 ela bateu os 128%. E o FMI já alerta que a dívida americana pode chegar até 143% do PIB. Isso até 2030. Além disso, o custo para essa brincadeira ele começa a sair de controle. Pela primeira vez na história, o pagamento de juros sobre a dívida norte-americana ultrapassaram 1 trilhão de dólares no ano em 2025. E a realidade é cruel. A partir de agora, o custo da dívida, ano a ano, só aumenta, sendo muito improvável eles gastarem menos do que 1 trilhão em juros por ano antes de 2035. Só para você comparar, o Brasil, nosso país aqui, que está sofrendo rombo fiscal, atrás de rombo fiscal, que está vendo a nossa dívida crescer, está vendo a nossa dívida chegar em 80% do PIB, o que já é muito alto, ainda mais no contexto de que a nossa taxa de juros é muito mais alta. Mas trazendo isso aqui só para você comparar um pouco a situação global e dos Estados Unidos. E aqui vem um detalhe importante, tá? Que os maiores compradores dos títulos americanos, né, os principais compradores das treasuries norte-americanas, estão se movimentando. A China, por exemplo, reduziu suas reservas para 682 bilhões de dólares, o nível mais baixo em 17 anos, buscando diminuir a dependência do dólar. Os leilões do Tesouro Americano eles estão com dificuldades para encontrar compradores, o que força os juros para cima. Ou seja, a dívida que já é cara está ficando cada vez menos sustentável. E o problema, tá?
não é dívida global, nem dívida norte-americana, é o que pode acontecer se a música nessa festa parar de tocar. E assim, aos poucos, a gente vai costurando o cenário que eu quero te explicar e que aí sim tem a ver com os teus investimentos. Sabe toda aquela movimentação que eu te falei que está acontecendo? Trilhões de dólares que estão se reposicionando pelo mundo. BlackRock e os outros principais players institucionais, eles estão seguindo pelas três trilhas principais. Primeiro, economias conservadoras e com moedas fortes. Mais que os dados mostrem que os leilões das dívidas norte-americanas estejam enfrentando dificuldades, nós ainda vemos três grandes economias no mundo concentrando títulos norte-americanos. O Japão, o maior detentor, com 1,1 tri. O Reino Unido, com mais de 800 bi. E a China, com mais de 750 bi em dívidas americanas. Porém, outra grande parte do capital mundial tem ido para outros destinos. Entra o ponto 2, mercados emergentes e Ásia. E aqui eu estou falando de países como Índia, como México, como Vietnã e como o nosso Brasilzão, que são países que estão atraindo capital estrangeiro privado que busca maiores retornos do que os títulos norte-americanos. A BlackRock está priorizando aquilo que Larry Fink chama de mega forças. É o que vemos, por exemplo, no movimento de entrada de mais de 23 bi de reais em janeiro desse ano, que para você ter uma noção equivale a 90% de todo o capital estrangeiro que entrou aqui no Brasil no ano completo de 2025. E por fim, a gente também tem o terceiro ponto, que é a reserva de valor definitiva, é a real reserva de valor. Estou falando aqui de metais, como ouro e prata. Só em 2025, o ouro subiu mais que 60%, superando a rentabilidade da maioria esmagadora dos ativos de risco no mundo. E o mesmo aconteceu com a prata, que em 2025 subiu mais de 200%. Tudo isso só reforça a quantidade de movimentos globais em busca de mais segurança no mundo em que as incertezas só aumentam. Os movimentos que a gente viu a BlackRock e os países como um todo fazerem, eles refletem o mundo que a gente vive hoje. Preocupação cada vez maior com a pandemia da dívida pública entre os países e busca de ativos de reserva de valor. Um mundo cada vez mais incerto quando a gente fala de economia e principalmente geopolítica. Eu sei que isso aqui tudo parece grande, parece complicado. Agora eu quero te explicar o que isso impacta nos seus investimentos, o que você deve fazer com base nisso tudo. E aí, no meio dessa loucura, né, em que a gente tem de um lado uma gestora que controla muito dos ativos que existem no mundo, uma dívida pública mundial cada vez maior e impagável, e trilhões de dólares se movimentando para lá e para cá, buscando mais segurança, a pergunta que fica é, Ramiro, e eu? Sou só um investidor PFC, pessoa física comum. O que eu faço com os meus ativos no meio dessa loucura? E aí, quem é clubista há mais tempo sabe da minha resposta. Aliás, quem é clubista há mais tempo, pausa o vídeo e deixa nos comentários dizendo, olha, eu acho que o Ramiro vai falar isso. Faz isso aí, deixa eu ver, entendendo bem como é que eu penso em investimento. Porque vamos lá, tá? Tudo que eu falei aqui é importante de um certo ponto de vista, de cultura geral, de você compreender o que está por trás da movimentação recente dos preços de ativos, para você explicar para outras pessoas o que está acontecendo com a economia. Você pode pegar tudo isso, tá? BlackRock, dívida global, trilhões movimentados, e no que tange a usar isso para tomar decisões de investimentos, você pega tudo isso e rasga, joga longe, queima, porque você não deve tomar nenhuma decisão de investimentos tentando fazer uma leitura de mercado, tentando fazer um market timing, tentando pensar, bicho, com essa conjuntura eu vou comprar prata. Ou com essa conjuntura eu vou vender tal coisa. Sei que é sexy falar sobre isso e é sexy pensar, olha, analisei aqui o cenário, eu vou mudar minha carteira. Mas o que funciona de verdade é você sistematizar suas decisões de investimentos, ignorando o ruído, ignorando todas essas notícias, independentemente do que aconteça. Eu sei que dessa forma que eu falo pode parecer desleixo, mas é isso que funciona na prática. O que você tem que fazer? Primeiro, definir qual percentual você vai investir em cada classe de ativo. Quanto é que você vai investir em ações brasileiras, em ações norte-americanas, em renda fixa e por aí vai. Isso aqui explica 90% do resultado da sua carteira de longo prazo. E olha só que curioso, sabe quem também diz isso e prova isso? A Vanguard, outra gestora gigantesca, tamanho similar à BlackRock que eu citei no início desse vídeo, que tá lá junto com a BlackRock na participação das maiores empresas do mundo, Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, por aí vai. Próprios estudos da Vanguard dizem isso, o que importa mais
é a tua alocação de ativos. E detalhe, tá? Definir a tua alocação de ativos não é ler o mercado, ler o macro, se preocupar com a dívida pública mundial e com base nisso decidir, olha, vou investir menos em ações norte-americanas. Não, é você olhar para dentro, olhar para si, entender a tua experiência como investidor, a tua tolerância ao risco, qual o objetivo de retorno você tem, como é que você se comportou em crises no passado, como é que você se comportaria em crises no futuro e com base nisso você define quanto vai investir em cada classe de ativo. Esse é o segundo passo, que é garantir que a tua alocação vai estar diversificada. Não adianta achar que a gente é mais esperto do que o mundo, em especial quando se trata de investimento. Geralmente é o contrário, né? O retorno do investidor médio é menor do que o retorno dos investimentos em si, em todas as janelas temporais. É o que está provando, esse gráfico está na tela. Então você tem que construir uma carteira em que as perdas eventuais que uma classe de ativos pode ter sejam compensadas por ganhos em outras classes de ativos. Isso, curiosamente, vai te deixar às vezes frustrado por ver sua carteira render menos do que o ativo que se valorizou mais. Pega a BOVA11, tá? Um ETF de ações brasileiras. Ele rendeu 43% nos últimos 12 meses. Mas tem gente que pode ter ficado triste por não ter tido toda a sua carteira de ações investidas em BTG Pactual. Nesse mesmo período, subiu quase 100%. Então a diversificação, ela te protege pra caramba enquanto te deixa frustrado, não ter ganho mais. Esse gráfico aqui que a gente tem no Clube do Valor, ele mostra isso. Se tivesse uma carteira diversificada entre 2003 e 2007, ela teria rendido bem, mas menos que o Bovespa. Se tivesse tido uma carteira diversificada entre 2007 e 2008, ela teria caído bem menos do que o Bovespa, mas rendido menos do que a renda fixa. E aí tu vai estar sempre com uma crença de que isso aqui não foi tão bom, quando no longo prazo a diversificação venceu. Tem um gráfico que eu adoro, que é esse que está na tela, que é o da estratégia Bull Bear. É um nome bonitinho que eu dei para a ideia de você diversificar a sua carteira de ações meio a meio. Metade ações brasileiras, que é essa linha vermelha aqui do gráfico, metade ações norte-americanas, que é essa linha amarela aqui do gráfico, que performou mal ali entre 2000 e 2012, 2013, depois performou melhor que a brasileira. Você pode ver que a Bull Bear, meio a meio, ela rendeu mais do que só ações brasileiras e do que só ações norte-americanas. É um exemplo de como a diversificação faz sentido, reduz o risco e no longo prazo aumenta o potencial de retorno. Mas também não adianta só diversificar se você não fizer o rebalanceamento, que é pegar a tua alocação de ativos alvo, comparar ela com a tua alocação atual, com como é que está a tua carteira, e fazer a sua carteira voltar de volta para a tua alocação de ativos-alvo. A carteira rebalanceada sistematicamente tende a ganhar mais dinheiro no longo prazo, como mostra esse estudo que você está vendo na tela. E o rebalanceamento aumenta tanto o retorno anualizado, como ajuda na volatilidade e aumenta a eficiência da carteira em relação ao risco assumido. E assim, com essas três coisas, alocação, diversificação e rebalanceamento, você vai saber, independentemente do que possa acontecer no mundo, da dívida pública explodir, da BlackRock começar a comprar tudo, de vir uma nova crise, o que fazer com a tua carteira. Simples assim. Com essas três coisinhas, você vai saber sempre o que comprar e quando comprar. E é isso que a gente faz aqui na gestão de bilhões e bilhões de reais, patrimônio dos nossos clientes. A gente pode te ajudar a gerir o teu patrimônio. Mas como essa é uma decisão que não é simples, a gente convida antes para uma reunião de consultoria gratuita, em que a gente analisa a tua carteira, entende o que está bom, entende o que dá para melhorar, mostra o que a gente faria com as nossas estratégias, te explicamos o porquê. E aí, ao final disso, a gente te dá a possibilidade de você se tornar nosso cliente. Para saber mais sobre isso, basta apertar nesse botão aqui ou no primeiro link e agendar uma consultoria gratuita conosco. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui um comentário dizendo quais outros assuntos te chamam a atenção. E vamos que vamos. Um grande abraço.